não vamos nos acertar, mas vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12, versículos de número 37. Evangelho de João, capítulo 12. Versículo de número 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Palavra de salvação. Soberano Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento que estamos aqui na tua casa, podendo louvar e bendizer o teu nome. Te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor e pela tua graça. Agora, Paizinho querido, nós queremos nos aquietar na tua presença e ouvir aquilo que tu tem para falar aos nossos corações, porque estamos sedentos, Senhor, da tua palavra. Fala conosco, que não seja aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, para que tenhamos vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar, mas eu tenho meditado nesse capítulo de número 12 durante toda essa semana, e é um capítulo muito forte, porque ele tem várias passagens muito importantes para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento. E eu percebo que nos dias de hoje muitas coisas têm feito sucesso, e sucesso é aquilo que chama a nossa atenção, sucesso é aquilo que nós queremos alcançar, sucesso é aquilo que nós queremos ter. E para João, para o Evangelho de João, o que fazia sucesso, o que chamava a sua atenção, era o Senhor Jesus Cristo, sendo Ele a luz do mundo, a luz que veio livrar a terra das trevas. Então João não se cansa de chamar a atenção daqueles que estão ouvindo a palavra, daqueles que estão à volta, para o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo tem que ser o foco, o Senhor Jesus Cristo tem que ser o alvo das nossas vidas. Nele nós devemos pensar, nele devemos meditar, a sua palavra devemos guardar, a sua palavra nós devemos praticar. Isso deve fazer parte do nosso cotidiano. Isso deve ser aquilo que faz sucesso nas nossas vidas. Mas nós vivemos um dia em que muitas coisas fazem sucesso, muitas coisas chamam a atenção, muitas coisas nos desviam do propósito e da vontade de Deus. E é o que o texto fala, que muitos viram o Senhor Jesus Cristo, muitos ouviram a sua mensagem, a sua palavra, mas poucos creram naquilo que Deus estava falando. E como não creram, não puderam ser curados pela palavra de Deus. E isso é uma coisa que acontece nos nossos dias. Pela incredulidade dos corações, pela dificuldade de crer que Jesus Cristo é Senhor, muitos têm dificuldade de alcançar a graça e a salvação do Senhor, porque não creem na pregação do Senhor. E eu fico imaginando que o Senhor diz a palavra que ele atraía a numerosa multidão. Aonde o Senhor Jesus Cristo estava, um número
nós, que é preciso mudança de vida, que é preciso mudança de atitude, que é preciso um novo posicionamento diante da palavra que está sendo pregada. E toda vez que nós somos confrontados, nós temos às vezes dificuldade de fazer essa transição, porque fazer essa transição das trevas para a soberana luz implica em renúncia, implica em mudança de atitude, implica em romper com muitas coisas que às vezes nos deixam numa situação muito confortável. E às vezes é difícil a gente sair da nossa zona de conforto, né? Quer ver uma coisa que todo mundo conhece muito bem, sabe muito bem? Quando a gente fala em fazer regime, como é difícil, né? Sair da zona de conforto. A zona de conforto de comer aquelas coisas gostosas, sem dia e sem horário, comer sem preocupação, comer sem pensar no amanhã, sem pensar nas taxas, se vão subir ou não. A gente quer se deliciar diante daquele prato que está diante de nós. Mas nós sabemos que se nós continuarmos praticando isso, o nosso dia seguinte, o nosso destino não será um destino muito agradável. Mas muitas vezes nós preferimos ignorar, porque uma vida disciplinada, uma vida regrada, como é difícil. Porque para você ter uma vida regrada, você precisa ter horários para se alimentar. E esses horários, você não vai comer qualquer coisa, mas você vai buscar comer aquelas coisas que são saudáveis para o seu organismo, aquelas coisas que vão nutrir o seu organismo, que vão te alimentar, mas que também vão colaborar para um bom funcionamento do seu organismo. Da mesma forma, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos romper com tudo aquilo que nós sabemos que é bom, mas que não produz vida, que pode matar a nossa vida espiritual. Então é necessário romper com as velhas práticas. Mas aquele povo gostava de estar na presença do Senhor Jesus e vendo os prodígios, os milagres, as coisas que ele fazia, porque isso chamava a atenção. E como chama a atenção até hoje? Porque se nós colocarmos uma faixa ali e dissermos que terá milagres e prodígios, coisas extraordinárias vão acontecer, certamente muitas pessoas entrarão por essas portas apenas para ver esses sinais e esses prodígios acontecendo. Mas o maior milagre é nós reconhecermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E esse milagre é um milagre que acontece dentro do coração daquele que aceita Jesus Cristo. Então, não há nada de muito especial para aqueles que querem espetáculos, para aqueles que querem ver coisas grandiosas, mas nós precisamos entender que uma vida que se rende aos pés do Senhor, isso é uma coisa extraordinária. E o texto vai dizer mais que naquele tempo, muitas pessoas importantes, muitas autoridades creram, mas amaram mais a glória dos homens e por isso não seguiram, não se declararam, não confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E eu estava meditando nisso, que nos dias de hoje, quantos deuses existem no nosso meio? Vocês já observaram isso? Quantos deuses? Porque toda vez que nós admiramos alguma coisa e essa coisa passa a ocupar um lugar, um espaço que deveria ser preenchido pelo Senhor Jesus Cristo, ele ocupa o lugar de um Deus. E eu imagino que aqueles homens, aquelas autoridades, eles tinham influência, mas não tinham só influência, eles também tinham poder, eles também gozavam de privilégios, de muitos benefícios, e declarar-se que agora pertenciam ao Senhor Jesus Cristo, declarar que tinham aceito o Evangelho, isso traria grandes implicações. Mas nós vemos que nos dias de hoje, muitas pessoas também dizem
porque ela está num lugar de privilégio, porque ela goza de certos benefícios. Muitas vezes ela não se levanta para denunciar, ela não se levanta com uma atitude, com uma postura diferenciada, porque tem medo de perder os seus benefícios e os seus privilégios. E quando eu falo igreja do Senhor, nós estamos falando de nós. Nós não estamos falando daquele nomezinho que fica ali fora, pintado na parede, mas nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos eu e Ele é você. Nós somos a igreja do Senhor e somos chamados a ter um compromisso, uma responsabilidade com o Senhor. Sabendo que o Senhor Jesus Cristo nos chamou e nos salvou para que nós tivéssemos vida, mas essa vida que nós alcançamos, vida em abundância, não é para ser usufruída em nosso próprio benefício, mas é para ser colocada à disposição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos dizer, como diz Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso reconhecer que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem que ser Senhor e Salvador das nossas vidas. E muitas vezes nós entramos por essas portas buscando um Deus que não é o Deus que morreu na cruz do Calvário, mas o Deus que pode resolver os meus problemas aqui neste mundo. E nós precisamos viver isso. A que Deus você quer servir? Você quer servir ao Deus que salvou, que entregou a sua própria vida para que você tivesse vida e com Ele você tivesse todas as demais coisas? Ou você está preocupado apenas com aquele Deus que pode dar a você os benefícios que você precisa para ter uma vida confortável e razoável neste mundo? Mas nós precisamos nos lembrar que neste mundo, nós estamos apenas de passagem, que este mundo não é o fim, mas o meio para nós alcançarmos a salvação e a vida eterna. É o meio para nós entrarmos no reino de Deus, o lugar que o Senhor Jesus Cristo nos disse que iria preparar para cada um de nós. E nós precisamos estar atentos, meus irmãos. Sabe por quê? Sabe por que o Senhor está falando conosco dessa forma nessa noite? Porque muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor. O diabo, ele está trabalhando de forma muito sutil. Eu sei que os irmãos não têm o hábito de assistir novela, e algumas novelas elas realmente não merecem o nosso tempo. Mas essa semana eu estava vendo um capítulo da novela. E eu sei que vocês já ouviram o comentário, há um núcleo lá que tem uma família que serve ao Altíssimo. Mas não é o Altíssimo que eu e você que nós servimos, porque o Deus Altíssimo a quem nós servimos, Ele não compactua com as coisas erradas. Mas o diabo, ele é tão sutil que ele trabalhou nesse capítulo de forma a confrontar os evangélicos e dizendo que como é que pode, alguém que usa a Bíblia como regra de fé e prática ter uma atitude tão arrogante, tão severa, e o outro que não serve, mas que cada um tem o direito de ter a sua religião, porque tem um lar, um núcleo que tem duas senhoras que se dizem um casal e que elas fazem caridades, elas recolhem brinquedinhos para as criancinhas pobres, elas são boas pessoas, vivem segundo a lei dos homens ali, é uma advogada justa, correta. E aquele homem, que se diz servindo ao Altíssimo, fazendo aquelas coisas. E a filha desse núcleo em que se diz que serve a esse Altíssimo, e ela se choca com a realidade que está vivendo e começa a ver e a
que traz condenação para a nossa vida, quando nós não a praticamos e não cumprimos. Então nós estamos vivendo num mundo que está deturpando as coisas, que está dizendo para nós que hoje, se vocês observarem, podem ver a dificuldade que nós temos para estar vindo à casa do Senhor, até mesmo no domingo. Vocês já observaram isso? Quantas pessoas têm marcado as suas festas, até casamento está acontecendo no domingo, porque há uma demanda na sociedade em que nós estamos sendo escravos do pecado, escravos do jugo, porque trabalhamos de segunda a sábado. Tem pessoas que trabalham de domingo a domingo. A gente pensa às vezes que a escravidão acabou, né? Que a senzala foi fechada, mas a senzala ela só vai fechar às 23 horas, que são os shoppings. Eles funcionam de domingo a domingo. As pessoas que trabalham no comércio, hoje em dia, elas são escravas, porque precisam trabalhar, precisam se sustentar, e você, enquanto está trabalhando, você vai sendo aliciado por tantas coisas que vão te oferecendo, e você pensa, eu tenho um celular, mas o meu celular está ficando obsoleto, né? Eu trabalho tanto, eu mereço um celular melhor. Só que para você ter um celular melhor, você tem que trabalhar mais. E se você tem um celular melhor, você precisa de um seguro para esse celular. Porque está tudo tão violento, alguém pode de uma hora para outra te roubar, te assaltar, e você vai perder aquele celular que você trabalhou tanto para conseguir. Então, além de comprar um celular, eu preciso fazer o seguro para cobrir qualquer dano ao meu celular. Então, eu preciso trabalhar ainda mais. Então, eu já estou fazendo uma hora extra. Poxa, eu tenho celular bonito, tem seguro. Poxa, mas não pode ser pré-pago. Porque a internet do pré-pago dura tão pouco. Eu botei um crédito de R$20 de manhã. Quando foi de noite, já acabou o meu crédito. Eu não vi meus e-mails, eu não visitei página nenhuma. Então eu preciso de um celular que tem uma linha pós-paga. Então, para ter um celular de linha pós-paga, eu preciso trabalhar mais. Então vamos lá, trabalhar mais. Então aquela folga que você teria, aquele tempo que você teria para a sua família, você já não tem mais. Por quê? Você trabalha para dar mais à família. Só que em contrapartida, a sua família está desguarnecida, está abandonada, está sozinha. Seus filhos estão sendo criados pela escola que você não tem tempo de saber qual a linha pedagógica que está sendo aplicada naquele colégio. Você não sabe o que estão ensinando, porque você precisa trabalhar mais. A televisão vai ocupar, vai completar o tempo que você ainda está no trabalho, porque aí você pede a vizinha, você pede a mãe, a sogra, a tia, aquele que estiver mais próximo, ó, tá lá no quintal, dá uma olhadinha de vez em quando, e ali a criança vai se desenvolvendo e aprendendo, e você não sabe o que, mas você precisa trabalhar mais. Então a sua família já está desguarnecida. Você que é um homem que orou, que jejuou tanto, que conhece a palavra de Deus, que viu o poder de Deus, a manifestação da graça e do poder do Senhor, aí você já fica assim, irmãos, olhem por mim na terça, olhem por mim na quinta, domingo, se Deus quiser, eu estou na igreja. Mas como que você vai estar na igreja domingo? Se você trabalhou de segunda a sábado, e domingo é o único dia que você tem para estar com a sua família, é o único dia para o batizado, é o único dia para o almoço em família, é o único dia para você lavar a roupa, para você lavar o carro, para você organizar as suas coisas. Então você fala, Senhor, Tu que és bom, compassivo e misericordioso, Tu entendes, Tu sabes, Senhor. Tu sabe que eu estou cansado, que eu trabalhei muito, que eu me esforcei muito por causa daquele emprego que o Senhor me deu, que agora eu tenho isso, tenho aquilo outro. Então
os outros deuses vão se apresentando e eles vão ocupando o espaço que é do Senhor, porque nós vamos ficando sem forças para romper com a glória deste mundo. Aquilo que é essencial, Jesus Cristo nas nossas vidas. Jesus Cristo é tudo em nossas vidas. Mas nós já perdemos esse diferencial, porque tantas coisas ocuparam o lugar de Deus na nossa caminhada e na nossa vida. E aí, no dia da adversidade, no dia da luta, no dia dos problemas, você vai recorrer a que Deus? Ao Deus que deu o emprego, ao Deus do carro, ao Deus dos amigos, ao Deus do dinheiro, e você não vai encontrar nesse Deus a resposta, porque você tem depositado a sua confiança em deuses estranhos. E aí, como aconteceu com o povo de Israel, quando estava lá no Egito, sofrendo a opressão, que os deuses a quem eles estavam adorando, porque enquanto estavam ali na terra, gozando das delícias daquela terra, eles não lembraram do Senhor. Mas quando chega a aflição e a opressão, diz a palavra que eles lembraram do Deus dos seus pais, dos seus antepassados. Porque, olha só, o Deus dos antepassados, porque não era mais o Deus deles, havia perdido o contato com o Deus que salva, cura e liberta. E quantas vezes nós temos vivido dias que temos perdido esse contato com o Deus que salva, cura e liberta, porque a nossa vida é corrida, falta tempo, tem tantas prioridades e Deus não tem sido prioridade na nossa vida, então nós perdemos o contato. E aí precisamos do Deus da irmãzinha de oração, do Deus dos irmãos lá da minha igreja, porque eu sozinho já não tenho mais forças para vencer. Nós precisamos lembrar que essa palavra é a palavra que liberta, é a palavra que dá vida, é a palavra que transforma, e que ela só tem efeito se você crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Se você não crer, o Senhor não pode fazer nada. Que nós não venhamos perder o nosso tempo, mas que nós possamos investir no nosso tempo para que a glória de Deus se manifeste no nosso meio, para que coisas gloriosas aconteçam na nossa vida. É preciso nós estarmos rendidos aos pés do Senhor. É preciso estarmos totalmente na presença do Senhor e ter no Senhor a nossa prioridade. Que o Senhor seja prioridade na sua vida nessa noite. Se você que está aqui conosco nessa noite, se você crê na palavra, mas se você ainda não confessou, não declarou que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, diante dos homens, diante da sociedade, procure fazer isso o mais rápido possível. Porque o Senhor é comprometido com aqueles que têm compromisso com Ele e com a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Estamos colocando de pé, vamos estar orando. Confessar Jesus Cristo diante dos homens é receber o batismo, porque é no batismo que nós somos selados, é no batismo que nós declaramos à sociedade e ao mundo que não pertencemos mais a esse mundo que é governado pelo maligno, mas que fazemos parte do reino de Deus. Nós
fizemos isso, que possamos, como diz o Evangelho de João, todo dia estarmos nos arrependendo e nos aliançando novamente com o Senhor. Relembrando que um dia confessamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, num altar como esse. A água foi derramada sobre as nossas cabeças, como um sinal, um símbolo da nova vida recebida. Que nós possamos, nessa noite, estar pedindo ao Senhor que nos ajude a viver segundo esse compromisso que nós assumimos com o Senhor. E se você ainda não passou por esse momento, se você quer ter uma vida de compromisso com o Senhor, se você quer confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa gozar de todos os benefícios que só tem aqueles que são filhos de Deus, o altar do Senhor está à sua disposição. Pode deixar de cantar, deixar orando você. Jesus Cristo é o motivo da canção. Senhor amado, nós estamos, Senhor, na tua presença nessa noite, glorificando e exaltando o teu nome, Senhor, reconhecendo que tu és luz deste mundo. Tu és a luz, Senhor, que apaga as trevas que porventura possam haver em nossas vidas. Nessa noite, Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti de uma forma muito especial, Senhor. Queremos nos colocar inteiramente na Tua presença e te pedindo, Senhor, que Tu venha nos ajudar a romper, Senhor, com os falsos deuses, Senhor, que porventura temos estabelecido no decorrer da nossa caminhada. Quantas vezes, Senhor, dedicamos o nosso tempo a tantas coisas que não produzem vida? Quantas vezes, Senhor, nos esforçamos em conseguir coisas, Senhor, que não edificam e que não acrescentam nada, Senhor, na coroa que Tu tens preparado para nós? Quantas vezes, Senhor, tentamos e nos esforçamos a viver segundo os padrões deste mundo e nos esquecemos, Senhor, que o nosso padrão, que a nossa referência é a Tua palavra, é o reino que está em nós e está entre nós. Paizinho querido, nessa noite, Senhor, venha sobre as nossas vidas, renovando, Senhor, a nossa aliança, lembrando-nos, Senhor, daquele dia glorioso em que estivemos, Senhor, diante do Teu altar, da noite, Senhor, em que assumimos um compromisso contigo e com a comunidade de fé, de te servirmos, Senhor, em espírito e em verdade, e de termos somente a Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a romper com tudo aquilo que tem nos atrapalhado de caminhar, com tudo aquilo, Senhor, que tem nos tirado o foco, porque o nosso foco é a Tua presença, o nosso foco é a cruz, Senhor, que é sinal da nossa redenção pelo Teu sangue que foi derramado naquela cruz, para que nós tivéssemos vida. Que essa vida, Senhor, que está em nós, seja, Senhor, o nosso compromisso, o sinal do nosso compromisso, da nossa responsabilidade com a palavra que foi entregue sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti e a caminharmos, Senhor, segundo o Teu propósito para as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, e continua falando conosco no decorrer desta semana. Vai trabalhando, Senhor, nas nossas vidas, porque o nosso desejo é estar no centro da Tua vontade e ter somente a Ti como Senhor e Salvador deste